Oi, Sá. Oi, 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 gente. Não vou demorar, tá? Quem chegou, chegou. Dá só mais um minutinho. A gente hoje vai tratar do capítulo 3 ainda do livro do Dave Ramsey, que fala sobre dívidas. Então, a última live a gente falou dos 6 mitos e hoje a gente vai falar do 7º ao 15º, tá? Então, vamos correr, né? Vamos orar? Acho que é melhor, né? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, coloco essa aula diante do teu altar. Pai, a gente só precisa da tua direção. Nós confiamos na tua bênção, na graça que o Senhor derrama sobre nós para que a gente tenha sabedoria, para que a gente ande conforme, Pai, a tua palavra e não o curso desse mundo. Então, que essa aula nos abençoe a andar, Senhor, debaixo da tua direção. Em nome de Jesus, amém. Essa acho que só ficou você. Mas vamos lá, vamos começar então, tá bom? Então a gente vai falar sobre o mito 7. O mito 7 fala sobre arrendar carro é o que as pessoas sofisticadas fazem. Você deve arrendar coisas que perdem valor, aproveitar a vantagem fiscal. Então o que é esse negócio de arrendar carro? É o leasing, tá? O leasing é um aluguel, que você paga um aluguel do carro, paga mensalmente, e no final você recebe a opção de comprar o carro, tá? A realidade do leasing é essa aqui, ó. Defensores do consumidor, especialistas renomados e uma boa calculadora confirmarão que arrendar um carro é a forma mais cara de adquirir um veículo. Então ele fala que os juros são altíssimos. A gente já caiu nessa já de alugar carro e você tem que pagar tudo. Tudo que aparece no carro você tem que pagar. Se você passar de uma quilometragem no mês, você tem que pagar. Tá? Então, assim, ele fala aqui que em média os juros ficam em torno de 14% de juros, né? Então, sempre que a gente fala de dívida, a gente sempre tem que pensar nos juros e a gente tem que fazer conta. Né? Porque não é porque estão falando para mim que vale a pena que vale. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Então esse mito sobre arrendar carro é muito, ele engana as pessoas, tá? Então isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Muitos olham apenas para parcela. Ah, eu posso pagar parcela? Então ok, então tá ótimo. A gente não pode olhar isso, a gente tem que olhar o valor do dinheiro no tempo. Como que a gente faz isso? Calculando os juros, não é? Então não é porque você está pagando uma parcela e essa parcela cabe no seu orçamento que é bom. Muitas vezes tem muito juro embutido, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Então, normalmente, e aqui ele tá falando, ele falou muito de uma realidade americana, né? Então aqui não tem como entrar, como eu também não é uma realidade minha, mas o que eu posso colocar aqui para vocês, que vocês precisam fazer conta. Precisa fazer conta no tempo, tá? Quanto que tá pagando de juros. Muitas vezes eles não falam desses valores. Qual é o juro? Não sabe. Tem que fazer conta, tá? Se for um caso, hoje em dia a gente não tem mais desculpa, né? A gente tem o YouTube, a gente tem a inteligência artificial, ela mesma, ela fala, olha, eu quero saber a fórmula de juros compostos, eu quero calcular, você conta a historinha para ela, e aí você fala, eu quero calcular o valor dos juros. Ela vai te direcionar nisso, tá bom? Mito 8. Qual que o mito 8 fala? Você pode conseguir um bom negócio em um carro novo com juro zero. Existe juro zero, gente? Não existe juro zero, principalmente para financiamento, tá? Então, a realidade, olha isso. Vocês sabiam disso? Vocês sinalizem aí para mim, tá? Você pode conseguir. Um carro novo perde 60% do valor nos primeiros 4 anos. Vocês sabiam disso? Quando você compra um carro zero, em 4 anos ele vai perder 60% do valor. Então, você pagou 100,
Após 4 anos, ele vai valer 40, tá? Então, o Dave Ramsey, a orientação que ele dá, e o que ele fala? Fazer esse negócio, comprar um carro novo, zero, é como se você pegasse mensalmente e jogasse pela janela dinheiro. É isso que ele está dizendo. Realmente, se a gente for fazer a conta, né? Um carro de 100. É como se você estivesse jogando dinheiro pela janela durante esses 4 anos. Para quê? Para ter cheiro de carro novo, tá? Então, é o caso de se pensar, né? A concessionária diz que se você comprar um carro usado, estará comprando o problema de outra pessoa. Aí também a gente tem que fazer a lição de casa, né? Tem que comprar de um lugar onde você tenha referência, onde você sabe que a pessoa é honesta, que às vezes até de particular mesmo, que você conhece, né? Então tem que fazer um trabalhinho, né? Comprar de um lugar que seja idôneo, mas o ideal seria comprar um carro usado, tá? De 3 anos. Então é importante isso também. Tem que ser um carro que tenha 3, imagina, 3 anos, né? A gente falou aqui de 60% de desvalorização. Um carro que zero custa 100. Você espera, em 4 anos ele perde 60%, então ele vai valer 40. Se você vai gastar aí uns 50, que seja, um carro de 3 anos de uso, um carro novo ainda, às vezes está até na garantia do concessionário. Por exemplo, o carro que a gente tem, ele tem 5 anos de garantia. Você tem que fazer a revisão anualmente, né? E então, um carro que ainda estaria na garantia, só que você não pegou esse dinheiro e jogou pela janela, tá? Tudo bem? Vocês sabiam disso, que desvaloriza tanto assim? A Elizabeth falou boa noite a todos. Perdão, imagina, Elizabeth. Pois é só... A gente vai falar de vários mitos ainda hoje, tá? Realmente não dava pra fazer numa aula só, tinha que dividir, tá? Então, nada de ficar jogando dinheiro aí pela janela, tá? Mito 9. Você precisa de um cartão de crédito para gerar crédito. Eu não sei se isso funciona no Brasil, se é assim, tá bom? Nos Estados Unidos, para você ter uma boa fama de crédito, você tem que ter cartão. E, porque eu sei disso, porque a gente estudou, porque a gente ia migrar, então você chega lá, você tem que ter um cartão, às vezes pega até aqueles cartões de loja, que é super roubado, igual eu falei na semana passada, e começa a gastar para você aumentar o seu crédito. Isso é o que eles querem que a gente acredite. Na verdade, eles querem que a gente vai se endividando, né? E aí, por isso que ele fala isso. Então, você precisa de um cartão de crédito para gerar crédito. No Brasil, eu não sei se é assim. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que não, tá? Mas a realidade, você não usará crédito na transformação total do seu dinheiro, exceto talvez para uma hipoteca. E você não precisa de um cartão de crédito para isso, né? Para você ter um crédito, até uma pessoa hoje me perguntou isso, né? Puxa, eu quero saber como que eu faço para financiar uma casa. Ela saiu da minha casa e foi ao banco com o marido para ver a situação dela, porque os dois são autônomos, né? Eu falei, isso, vá ver, né? Tem que fazer uma pesquisa, né, gente? A gente não pode largar as coisas na nossa vida, coisas importantes na mão dos outros, né? E como eu falei aqui, a gente tem informação na internet, é só a gente procurar, né? Mas realmente, para você financiar uma casa, você não precisa ter cartão de crédito, né? Então, por quê, gente? O Dave, ele tem uma coisa com cartão de crédito, tá? Então, aqui já fica a pista para vocês. Ele é bem contra o uso de cartão de crédito. Ele não tem cartão de crédito, ele só tem cartão de débito, tá? Então, ele bate bem nessa tecla aí. Aí a gente vai falar, porque tem outros mitos relacionados, e eu vou falando com vocês, tá? E aí ele fala, não se gabe pelo seu Serasa Score, porque a gente tem, né? Realmente, quando a gente foi financiar a casa, tinha lá o score. Nosso score era A, que é o... Mas aqui no Brasil, eu não tenho certeza, tá? Mas aqui no Brasil, eu acho que é por ser bom pagador. Então, se você é um bom pagador, o teu score, né, essa pontuação no Serasa vai ser boa, tá? Então, a gente tinha esse score para financiar, tanto é que saiu super rápido o financiamento, tá? Lembrando que nós, né, eu tô fazendo aqui
essas aulas com vocês, em cima do sistema do Dave Ramsey, mas eu sou formada pela escola do Crown, né? Que na verdade é uma formação bíblica, financeira bíblica, né? Então, a única dívida no Crown que eles falam que a gente pode fazer é o financiamento da casa, né? E fazendo de tudo para pagar rápido, tá bom? Do resto, nada financiado, tá bom? E aí ele fala que, na verdade, essa pontuação aí do Serasa é um amo uma dívida. É a pontuação que fala o quanto que eu amo a dívida. E, na verdade, a gente tem que correr de dívida, né? Tá bom? Mito 10. O cartão de débito possui mais risco do que um cartão de crédito. Então tem aquela questão, né? Não sei, vocês já foram clonados? Já teve cartão de crédito clonado? Então tem gente que fala que é melhor ter um cartão de crédito, que ele é mais seguro do que um cartão de débito. E ele diz assim, na realidade, 60% das pessoas não pagam a fatura de seus cartões de crédito todos os meses. Então veja só, gente, isso aqui é assustador. Isso aqui para a realidade americana, aqui no Brasil nem sei, tá? Então 60% das pessoas não pagam a fatura de seus cartões de crédito todos os meses. Isso é assustador. Porque assim, lá nos Estados Unidos, eles não têm esse negócio de parcelamento, igual a gente tem aqui. Às vezes você vai comprar um sofá, você pode fazer parcelado, você vai comprar uma geladeira, também pode parcelar, lá não tem isso. Mas eles parcelam. Mas eles parcelam como? No rotativo do cartão. Então o que eles fazem? Eles vão pagando só o mínimo, né? Por isso que o Dave, acho que ele é meio contra, né? Porque assim, as pessoas vão se endividando, justamente por aquela questão que eu falei já no mito anterior, né? Ah, cabe a parcela no meu bolso, então é um bom negócio. E isso vai endividando a pessoa, porque a pessoa começa a viver só de parcela em parcela, tá? Então ele é bem contra isso. E aí ele fala aqui, então 60% das pessoas não pagam. Aqui no Brasil é totalmente impraticável, porque o juro do cartão é absurdo, né? Eu nem sei quanto que é por mês. Eu acho que é uns 12% ao mês, né? É bem alto, assim. Então, quem tem cartão de crédito tem que pagar. Aqui na minha casa, por exemplo, a gente usa cartão de crédito, mas a gente paga a fatura inteira, completa. E a gente usa o cartão de crédito praticamente para tudo. Tem coisa que não dá, a gente paga no Pix, né? Às vezes compensa pagar à vista algumas coisas, a gente paga, às vezes tem desconto, né? No Pix, mas a gente paga praticamente tudo, porque também tem questão de milha que a gente ganha, mas sempre pagamos a fatura integral, né? O valor da fatura fechada, tá? Deixa eu ver. Tá. Então, na verdade, o cartão de débito, ele também... Aí ele fala aqui numa questão que avisa... Então, aqui, ó, o cartão de débito não possui mais risco do que o cartão de crédito. A realidade, o cartão de débito permite que você faça praticamente a mesma coisa que o cartão de crédito permite. Porque tem gente que fala que é complicado para fazer reserva de hotel, várias coisinhas. Então, nesse caso, é o caso de entrar em contato, né, com a operadora e perguntar, né, essa questão também de seguro, em caso de que o cartão seja clonado, né, tá? Então, essas responsabilidades que a gente tem que ter, né? E aí ele fala o seguinte, né, que muitas vezes nos Estados Unidos eles ofertam cartão de crédito, tem gente que tem um monte, né, gente? E é uma coisa também que a gente aprende a não ter. Ideal a gente ter um segundo de backup e olhe lá e não usar, né? O cartão de backup você vai usar, vamos supor, já aconteceu aqui. Nosso cartão de crédito foi clonado. Gente, eu tô toda esquisita hoje, tá? Vocês não reparem, não? Assim, minha dicção tá estranha, acho que é o cansaço. Tô terminando o livro, eu tô bem cansada. Então, eles falam o seguinte, que então, assim, tem um cartão de crédito, se você sabe usar, tenha. Tenha talvez um de reserva. Por quê? Pode ser que o teu cartão principal seja clonado.
E às vezes tem como fazer compra, alguma coisa assim, então o ideal é ter um de reserva, mas usar só de reserva mesmo, quando precisar, tá bom? Porque nos Estados Unidos o que eles fazem? Não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu com os meus pais. Uma vez eles estavam no aeroporto e aí o cara falou que ia dar uma assinatura de revista para eles. Tinha estande, tudo no aeroporto, aí ficaram, ia dar uma mala, eu não sei o que era, uma coisa assim. Não, que você pegar o cartão, não sei o que, aí ficaram lá naquela lenga-lenga. Eu sei que eles receberam o cartão e cobraram a assinatura da revista. Era alguma coisa assim, iam ganhar uma mala. Não ganharam a mala, falaram que iam mandar por correio. Então foi a maior enganação. Então é melhor correr. Mesma coisa que eu falei da semana passada das lojas de departamento, né? Que querem empurrar aquele cartão, o ideal é não ter. Né? O ideal, se for ter cartão, se sabe usar, se paga a fatura 100%, o ideal é ter um só, e talvez um de reserva, tá? Mito 12. Dê um cartão de crédito para seu filho adolescente, para que ele aprenda a ser responsável. Então, segura aí, o mito 12, tá? A Sá falou: eu e o Júlio tínhamos bastante cartões antes do curso. Depois ficamos só com 2, mas usamos só para emergência. Quer dizer, nem para... Não tem a prática, né? Só usa mais um débito, né? É isso. Na minha casa, a gente funciona bem, graças a Deus, com o uso do cartão. Mas assim, se não sabe usar, corta. Não tenha. E acabar, porque até para gerenciar é difícil. Até para gerenciar é difícil. Como que você gerencia um monte de cartão? Não. Né? A gente tem que ter uma vida simples, eu acho, sabe? Tudo que complica a vida é laço para fazer a gente cair, tá? Então, o mito 12 aqui, ele tá falando de dar cartão para adolescente, tá? Então, olha só, as meninas têm cartão, que é da mesma conta que a nossa, né? Mas elas usam cartão? Não. Às vezes vão para um lugar que a gente não tá lá. Por exemplo, elas foram no acampamento começo do ano. Elas levaram o cartão e a gente falou, se precisar, né? Se tiver, manda mensagem pra gente. Às vezes tem alguma coisa ela quer comprar, manda mensagem, a gente autoriza, você compra, tá? Então não é assim, tudo bem, usa, não. Por quê? Porque isso molda a mente do jovem. Porque ele começa a achar que passar o cartão é inconsequente. Não tem aquele filme, não sei que é lá da Becky Bloom, que ela é viciada em compras? Não sei se vocês já assistiram. É uma moça ruiva. Não vou me lembrar do nome inteiro do filme, mas é muito bom. E ela tinha assim, uma fascinação pelo cartão. Não sei se vocês assistiram. Assiste. Se não assistiu, assista. É bom até assistir de novo. Quando ela estava centrada, compenetrada para não gastar, ela congelava. Ela pegava um pote de sorvete, colocava o cartão no meio e congelava. Quando ela estava muito doida, que ela queria gastar, ela saía quebrando aquele gelo para gastar. E ela tinha uma fascinação em passar cartão. Por quê? Passar o cartão não te dá sensação real de gasto, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Não dá para criança. Por quê? Aqui, ó. Conseguir um cartão de crédito para o seu filho adolescente é uma excelente maneira de ensiná-lo a ser irresponsável financeiramente. É por isso que os adolescentes são agora o alvo número 1 das empresas de cartão de crédito. Então ficam ali vampirizando as crianças para que elas tenham cartão de crédito. Mas, gente, se não trabalha, como que vai ter cartão de crédito? Tá? Eles usam também muito a questão do rito de passagem. Aí você vai ter o seu cartão, você tem a sua conta, agora você é um adulto. Você é um adulto se você trabalha, se você paga as suas coisas. E não necessariamente você precisa ter um cartão de crédito, né? Então eles ficam fazendo esse trabalho, moldando a mente das crianças para que elas caiam nessas falácias e já comecem a vida destruídas. Elas já comecem a vida não entendendo que gestão financeira começa desde o primeiro dia, começa antes de começar a trabalhar. Quando já recebe mesada, né? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu.
Nós compramos um celular para a Rafaela. A Rafaela fez 15 anos. Quando a Isa fez 15 anos, a gente deu um para ela e agora a gente deu um para a Rafaela. Pois bem, cartão pré-pago é um terror, na minha opinião. Ele consome muito o crédito, não funciona do jeito que tem que funcionar. Aí eu falei pro meu marido, vamos fazer uma conta para ela. Só que ela vai pagar. Tudo bem. Aí o que aconteceu? Minha mãe mandou dinheiro para ela. Mandou para mim, né, na minha conta e falou, esse dinheiro é da Rafa. Eu peguei e falei pro meu marido, eu falei, olha, minha mãe mandou dinheiro para Rafaela. O que a gente faz? Ela quer a conta, é importante ela ter a conta do celular para ter lá os dados dela, quando ela vai pro Cici, ela ter essa autonomia, eu conseguir falar com ela para pegar e tal. Porque tava meio transtorno isso, sabe? Aí eu falei, então vamos pegar o dinheiro que a minha mãe mandou e aí paga, né? A anuidade da conta dela. Ela não gostou muito, não. Ai, mãe, mas eu vou pagar só 6 meses. Eu falei, não dá. Até porque tem, acho que 2 parcelas que ainda a gente vai pagar, né? Mas eu falei, não dá. Tem que ser... Ai, mãe, mas... Então, filha, a vida adulta é assim, né? A gente tem que ter o benefício, a gente tem que ter o dinheiro para ter o benefício, senão não dá. A gente tem condição de pagar a conta para ela? Claro que a gente tem. Mas a gente precisa ensinar. Tem que doer. Você quer ter um benefício, seu pai e sua mãe bancam tudo, as coisas não são assim, gente. Tá? A Isa sempre pagou também. Então eu recebia, ela vende os livros, né? Tem o dinheirinho dela. Tá? Até vai sair o livro novo dela, tá, gente? Vai sair o meu também, se Deus quiser, mês que vem. Tô finalizando já. E o dela vai sair o de narrativas, tá? Fiquem atentos aí. Vocês não sabem também, Isabela também tem um livro de fábulas, né? Que ensina a escrita, retórica para as crianças. E aí vai ser o de narrativas 1, tá bom? Tá imperdível, tá? Recomendo. Fazendo já o merchan dela. Ok, gente? Então, os universitários estão endividados porque pegam esses cartões e ainda não trabalham. Eu lembro, quando eu tava na FEI, que tinha mesmo, às vezes, uns estandes lá. Ah, você vai ganhar um brinde, não sei do que, pega o cartão. Meu pai já nunca deixou, então eu nunca peguei. Tinha essa consciência, assim. E eu sabia até que lidar bem com dinheiro, porque eu era filha única. E eu pegava ônibus, né, gente? A gente é geração X, né? Não tinha moleza. E aí tinha que ir pra escola, tinha que comprar livro. Eu levava cheque do meu pai assinado em branco para chegar lá e assinar e colocar o valor bonitinho e cruzar. Eu tinha esse bem cedo. Eu aprendi, tive que lidar com isso porque eu não tinha pai e mãe que me levavam para a escola, eu tinha que ir, né? Na faculdade também. Então, meu pai sempre me orientou, o negócio de cartão de crédito só pode ter quando você tiver sua conta e olhe lá. Quando você estiver trabalhando. Então nem pegava, mas tinha, né? E aí ele conta, né, o caso de muitos jovens que ficam endividados pelo crédito estudantil. A gente vai falar sobre esse assunto aí ao longo do livro, né? Que é a questão da faculdade e se endividar por causa de faculdade. E eles começam a usar esses cartões sem trabalhar. E ele conta o caso de um rapaz que ele já tinha, acho que 40 mil em crédito estudantil de dívida e estava endividado com cartão de crédito, não pagava. Aí ele ficou tão desesperado, ele trancou a faculdade. E lá nos Estados Unidos, quando você tranca a faculdade, você tem que pagar o crédito imediatamente. Quando você tranca. Então ele trabalha, a dívida dele era de uns 75 mil. Ele ganhava 19 por ano. Então ele se viu, vocês percebem que é uma roda para escravizar a pessoa, para a pessoa ficar presa ali. Já no começo da vida, tá? Então, já, por isso que a gente precisa orientar os nossos filhos, né? Para eles não serem presas nesse sistema maligno. Mito 13. A consolidação das dívidas economiza juros e você tem uma redução na parcela. Eu falei disso, acho que na série do Livrinho Verde, né? Os 5 segredos, né? O que eu vou falar o que eu acho, tá? E aí a realidade. A consolidação de dívidas é perigosa,
porque você trata apenas o sintoma. O que ele está falando aqui de consolidação de dívidas? Vamos supor que a pessoa tem várias dívidas. E aí o que ela faz? Ela vai lá, pega um empréstimo, às vezes um juros menor, e quita todas aquelas dívidas e fica com uma única dívida no banco, por exemplo. Só com aqueles juros, né? E aí ele fala que isso pode mascarar o problema. Então, o que eu acho, tá? Do que eu já aconselhei pessoas no próprio Crown. A gente já aconselhou uma menina a fazer isso. Ela tinha várias dívidas, pagando um juros maior. Aí ela foi no banco dela e ofereceram um empréstimo onde ela quitaria essas dívidas e ficaria com uma única dívida no seu banco com um juro menor. Eu acho que isso é válido, né? Mas aí o que ele fala aqui é entender a raiz do porquê que você se endividou, né? Você tem que tentar resolver o problema e Deus abençoa para que a gente consiga fazer isso, a gente resolver o nosso problema de dívida. Deus é bom e fiel e nos ajuda, direciona. Mas a gente tem que tratar a raiz do problema, tá? Que é se endividar. E o que eu acho, né? Também no livro ele fala isso. Tem uns exemplos, né, ao longo do livro. Peraí, gente, beber água. Mas o que ele fala é o seguinte: você tem dívida, você tem que buscar estratégias e um prazo para finalizar as dívidas. Quem tem dívida pode viajar? Não. Quem tem dívida pode ficar indo em restaurante? Não. Quem tem dívida pode gastar com supérfluo? Não. Quem tem dívida tem que fazer de um tudo para sair da dívida, porque a pessoa que tem dívida, ela é escravo de a quem ela deve. Tem que sair da situação de escravidão. O escravo tem direito? Não. O escravo tem liberdade? Não. O escravo é escravo, né? E Jesus nos libertou para que a gente fosse livre. Então, primeira coisa é sair da dívida. Pedir estratégia a Deus. Vai trabalhar de Uber. Vai Uber Eats. Eu não sei, gente. Mas Deus dá estratégia. Tá? Cortar todos os excessos, todos os gastos, tudo aquilo que a pessoa que está com dívida, ela não pode. Aqui eu tô falando numa dívida assim, que saiu do controle mesmo. Não tô falando no caso de casa, né? Financiamento de casa é outra coisa. E eu acredito que uma família que tem um financiamento de casa precisa ter o seu momento de lazer. Mas o momento de lazer não é na sexta, no sábado e no domingo. Como eu já falei aqui, por exemplo, comer fora. Comer fora, na minha casa, é uma vez por semana. É marcado. É tal refeição. Às vezes, muitas vezes, a gente sai disso. Mas, no geral, é assim. Então, as minhas filhas já cresceram com esse sistema. Tá? E é bom para elas. Bom? É importante isso, porque isso é formação, né? Não viver uma vida, eu vou fazer tudo o que eu quero, tenho uma vontade, eu vou lá e faço. A gente começa a criar uma geração de gente fraca, né? Que vive conforme os seus apetites. Não. Certo? Mito 14. É sensato fazer empréstimos a um valor maior que o da minha casa, porque vou reestruturar minha dívida. Gente, pelo amor de Deus. Aqui no Brasil não sei se tem isso. Mas nos Estados Unidos tem refinanciar a casa. Então a pessoa refinancia, pega um dinheiro, e lá nos Estados Unidos eles são doidos, porque eu já vi casos, né? Dessas leituras que eu já fiz, a pessoa refinancia para fazer reforma. A pessoa refinancia para comprar um barco. A pessoa refinancia para coisa inútil, gente. Pelo amor de Deus. E a pessoa fica amarrada. E aí ele conta no livro um caso, o cara fez isso, refinanciou. E aí ele ficou amarrado. Isso que aconteceu, ele perdeu o emprego. Aí ele conseguiu um outro emprego 2 meses depois, longe. Aí o que aconteceu? Ele não podia vender a casa dele, porque ele estava amarrado com o refinanciamento. E ele não podia mudar. E ele precisava mudar, porque ele estava em outro lugar. Vocês percebem, gente? Que é tudo coisa para amarrar a pessoa.
Como eu já falei nas outras lives, não é porque é bom que é de Deus. Lembra do meu visto? Não é porque era bom que era de Deus, tá? Elizabeth falou, aqui no Brasil tem refinanciamento. Meu Jesus, eu não sabia, Elizabeth. Minha amiga já financiou o apartamento 3 vezes. Senhor, misericórdia. Jesus amado, tenha misericórdia. Jesus, ela tá assistindo essas lives, a Elizabeth manda pra ela. Não pode, gente. Não pode. A gente tem que enxergar a dívida assim, sabe igual quando a gente assiste documentário de vida animal? Que aí tem o leão vindo pegar o gnu ou um cervo e ele corre. A gente tem que ser assim, a gente tem que correr da dívida. Correr. A Bia falou, eu parei de pedir o iFood já faz 3 meses, a comida estava vindo ruim. Gente, é cheio de óleo. Que óleo que é? Que óleo? Isso aí é meio de menos, né? A Elizabeth manda. Elizabeth, não pode. Então não refinancie. Eu nem entrei aqui, ele foi falando, detalhando lá, mas não refinancie. Não refinancie, corra para pagar tudo quanto antes. Eu tenho testemunho, eu já contei para vocês lá nas lives do Livrinho Verde, que a gente financiou a casa em 30 anos a gente pagou em 3. Foi fácil? Não. Mas a gente fez isso. Porque a gente tem que fugir de dívida. Vou dar um testemunho para vocês. Até aconteceu essa semana. Eu queimei a máquina de café. Eu queimei. Coloquei na distração. O negócio da perimenopausa. Eu tô bem distraída, sabe? E aí, meu marido falou, tá bom. Eu vou te dar de presente de aniversário, porque meu aniversário é esse mês. Aí eu aceitei, né? Eu falei, tá bom, né? Eu deu prejuízo, tá tudo bem. E tá certo, a máquina já chegou. Só que o que aconteceu? Queimou o micro-ondas. A gente também foi usar o micro-ondas, começou a fazer um barulho estranho. Quando foi ver, tava esquisito mesmo. E micro-ondas não dá pra brincar, né, gente? Aí a gente comprou também o micro-ondas, mas assim, tudo à vista. Por quê? Porque a gente não tem dívida, né? Então dá, tá? Mas aí eu peguei e fui ungir a casa também, né? Começou com esse negócio de quebradeira, umas coisas estranhas assim. Eu já ungi a casa, ungi o carro. Toda a perturbação sai da minha casa, toda dreno de perda, né? Já fiz a oração abençoando. Então, a gente tem que, né? Porque senão acontece o imprevisto, não tem dinheiro. Eu vou terminar o mito 15 aqui, aí eu vou compartilhar uma coisa que eu vi hoje com vocês que eu achei muito interessante. Mito 15. Se ninguém fizesse uso de dívidas, nossa economia entraria em colapso. Tem muitos economistas que falam isso, muitos especialistas financeiros que falam isso, né? E a realidade não, iria prosperar sim. Então a economia prosperaria, embora os bancos e os outros credores fossem sofrer, porque os bancos vivem dos juros, gente, das pessoas, tá? Os gastos das pessoas sem dívidas fortaleceriam a economia e a fariam prosperar. A economia seria muito mais estável sem as ondas causadas pela confiança do consumidor, que é o quanto de capacidade que a pessoa tem de pagar suas dívidas. Mas se a pessoa não tem dívida, ela é super confiável, né? Seu maior instrumento de construção de riqueza é a sua própria renda. É o que você ganha. É a receita da sua casa. Quando você amarra a sua renda, você perde. Como que você amarra a sua renda? Com dívida. Quando você investe a sua renda, fica rico e pode fazer o que quiser. Então, gente, não é sobre quantia. Não é. Porque tem gente que pode ganhar muito dinheiro e não saber gerenciar. A questão é gerenciar aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Lembrando que mordomia
que é um mordomo? Quem já assistiu aqui Downton Abbey? Ali dá pra ver bem o papel do mordomo, que é o Carson na série. O Carson, ele conhece tudo o que vai acontecer na casa, aonde os senhores sentam. A mesa, eles usam uma régua para colocar o prato, a distância do garfo para a faca, o copo. Ele conhece a prataria, quando que a prataria tem que ser limpa. Os fornecedores de carne, os legumes e as frutas, onde ele compra as coisas. Ele é o administrador do senhor da casa, que na série é o Lord Grantham. Então, ele é o dono? Não, mas ele é o administrador, ele cuida de tudo. A casa funciona, ele cuida dos empregados. Ele zela também pela vida das filhas do senhor da casa. Então, esse é o nosso papel. É um papel trabalhoso, não é um papel fácil. E que muitas vezes a gente não é ensinado. Eu tô tão feliz, mês que vem faz 1 ano que eu estou fazendo o orçamento da minha casa. Gente, o orçamento só cresceu. Mas por que cresceu? Porque eu fui fiel. Porque eu fui diligente. Tem muito que melhorar ainda? Tem que melhorar. Mas a minha atitude nós aumentamos do ano passado para cá 75%, né? Não deu 100%, mas 75% de aumento do orçamento. E olha, a gente tá tendo despesa esse ano que a gente não tinha no passado. Com o estudo das meninas, faculdade de Isabela, o CC da Rafa, material, né? Tem que levar ela, então a gente gasta mais gasolina. Mas tem sido uma grande bênção, entende? Por quê? Porque houve uma mudança de atitude minha. Deus não vai. É a quantia? Não é. É o valor? Não é. Mas o que a gente faz com aquele valor? Então, se você não assistiu a série, assista. Tem na Amazon, eu acho. Downton Abbey. Para vocês. E olhem para o Carson. Veja a situação dele. Veja como ele age. Como ele é uma pessoa confiável, fiel. O dono daquela casa confia nele. Deus quer ser assim com a gente. Quando eu falei para vocês da conta de telefone da Rafaela que a gente fez ela pagar, a gente tem condição de pagar, mas a gente precisa ensinar ela de que as coisas têm um preço. Você quer ter um benefício? Você quer viajar? Você quer ter uma boa vida? Você tem que trabalhar, você tem que conquistar isso. Não tem que ficar chupinhando ninguém. Você tem que buscar isso, buscar em Deus. Deus quer dar. Mas você precisa fazer a sua parte, tá? Eu queria partilhar isso. Depois eu abro para pergunta, tá? Anotem as perguntas para não perder. Eu vi um vídeo hoje, quase 1 hora antes da live, de uma moça falando de antigamente. Então ela falou que uma mãe nos anos 50, 1950, nos Estados Unidos, ela sempre estava elegante. Ela sempre estava bonita, cuidando da casa, cuidando das crianças. Ela sempre estava bem apresentável. Por quê? Porque naquela época tudo era difícil. Então as pessoas sabiam fazer a compra. Aí ela fala no vídeo que as mulheres sabiam o que caía bem nos seus corpos. Fala da teoria do corpo, sabe? Quem é mais retangular, quem é ampulheta, quem é maçã, quem é pera. As pessoas sabiam isso. O que fica bom? Isso era uma coisa que passava de mãe para filha. A pessoa não ficava à toa. Eu vou na loja, eu vou comprar a coisa da modinha. Não. Ela sabia o que combinava com ela. Ela tinha 6 vestidos. Uma mulher americana lá, baby boomer, nos anos 50, elas tinham 6 vestidos e faziam as combinações com seus acessórios, bons sapatos, boas bolsas, e estavam sempre bem apresentadas. E o que fizeram? Aí ele fala da Zara. A Zara foi fundada em 1976, eu acho. Foi perto da época que eu nasci. Acho que é isso, gente. Então, assim, é tudo rápido.
Você vai na C&A, você vai na Riachuelo, na Renner, meu Deus, toda semana tem coisa. A C&A chega a me dar gastura, porque é tão tarara que você não consegue nem ver. Mas você sabe você sabe o que combina com você? Você sabe o que cai bem? Eu entrei hoje mesmo. Eu falei, eu vou entrar pra ver, porque eu preciso comprar uns casacos pras meninas. Aí entrei no aplicativo da Zara. Tinha um casaco lá, nem tava um preço razoável. Aí eu fui lá ver a composição, né? Fulano, poliéster. Eu tenho um casaco aqui de quando eu era adolescente. Minha mãe comprou pra mim. 100% lã. Quantos anos tem o casaco? Olha, mais de 30. Gente, tá inteirinho o casaco. Quer dizer, a gente começa e, assim, caro, né, gente? Pra comprar poliéster. Então a gente perdeu muito. E o mundo quer engolir a gente. Quer que a gente compre uma roupa que não presta, vagabunda, que vai fazer mal pra nossa saúde, vai deixar com CC, catingosa, né? Cara, não é barato, é caro. Não. Sabe? Não. Então a gente tem que ter... Aí eu falei, eu gostei desse canal. Se vocês quiserem, depois eu printo. Aí vocês... Só que tá em inglês, né, gente? E ela fala disso, o quanto a gente perdeu. Eu fiquei besta, menina. Quer dizer, a mulher tinha 6 vestidos. 6! E tava sempre me arrumando o cabelo arrumado. Eu olhei pra mim, assim, eu vendo o vídeo, eu olhei pra mim no espelho e falei, misericórdia. Preciso melhorar. Às vezes a gente tem um guarda-roupa cheio de roupa, não sabe combinar. E, nunca tem roupa, né? Sempre tem que estar comprando. Não é de Deus isso, não. Vocês entenderam? Eu vou ver se eu assisto o vídeo depois, aí eu ponho nos stories para partilhar com vocês. Tá bom? Então é isso, gente. A gente terminou o capítulo de dívida. A Samara disse: peguei a mania de olhar as etiquetas das roupas. 90% das roupas são poliéster. Corre. Não compra não, porcaria. Eu fui no shopping e lembrei de tudo. Fui olhar a etiqueta. Eu aprendi com a Alexandra, gente. Nossa, tudo eu olho. E no aplicativo, por exemplo, você consegue olhar a composição. Eu já olhei e falei, eu não vou comprar isso. Né? Não vou comprar isso. Às vezes a gente acaba achando coisa em... Eu gosto, eu já comprei, não enjoei. Tem coisa boa, né? E às vezes você compra uma coisa boa, boa mesmo, que vai durar. Que foi o que eu falei na aula passada, semana passada, do Ralph Lauren, né? Ralph Lauren. Que se herdavam uma blusa de cachemir do avô. A gente tem que ter essa mentalidade, não é uma mentalidade de miséria, gente, não é isso. Sou contra a miséria. Agora, você gastar dinheiro num casaco de poliéster, Deus me livre. Que vai fazer mal para a saúde, que vai ficar com catingueira, com cheiro de CC, né? Então, a gente tem que raciocinar. E o quanto que a gente perdeu? O quanto que a gente perdeu? A Bia falou, o duro é que é tudo poliéster. Eu gosto da Privale, ela tem preços bons. Eu já comprei também, principalmente para as meninas, né? A gente tem que fazer um exercício, né, de procurar mesmo e não se conformar com aquilo que não presta. E às vezes pagar até um pouquinho mais caro, mas é uma coisa que vai durar anos. Olha aqui, gente, o casaco tem 30 e tralala. Eu tinha 15, 33 anos o casaco, inteirinho. Quando vou lavar, mando pra lavanderia. Mas não tem um cheiro, né? E o forro não é de poliéster também. O forro é de um outro negócio, poliamida. Poliamida também é um tipo de poliéster, mas que não deixa fedido, tá? Então a gente tem que fazer esse trabalho. Vocês percebem? E quem que faz esse trabalho, gente? É a mulher. O homem não tem paciência pra ver etiqueta. Quando eu vou comprar roupa com meu marido, eu olho tudo, etiqueta. Às vezes eu até em área masculina eu compro camiseta, porque é 100% algodão. Porque hoje até as camisetas são de poliéster, gente. Como o homem é calorento, normalmente eles produzem mais de algodão para os homens.
Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Comprar um pijama, compra de algodão, não de poliéster. Eu tava usando de poliéster, não sabia, né? Na perimenopausa usando de poliéster, vocês imaginam o que acontecia? Eu acordava encharcada. Foi tudo pro lixo. Ai, foi mesmo sem pena, né? Tá certo então, minha gente? Mais alguma pergunta? Como que vocês estão? Como anda o orçamento? Estão fazendo? Importante, né? Esse assunto eu acho ele fascinante, assim. E tô aprendendo muito com vocês. Muito. Estar partilhando isso com vocês tem sido uma grande bênção para minha vida, para minha casa. Sou muito grata a Deus por ter a oportunidade de fazer isso e esse assunto, porque para escorregar, gente, é um pulinho. Para escorregar é um tirinho. Mas não, tenho certeza. Até o fim dessas lives vocês vão ter testemunho para contar. Mas vocês creem? Que Deus é bom e fiel. Tá bom? Eu acho que é isso. Então, se Deus quiser, segunda-feira a gente continua por aqui. Olha lá, a Bia falou, 1 mês de haver resultado no cartão de crédito. Isso aí, mulher. Glória. É isso. Tem que ver resultado e ver. Gente, a gente vê. Deus é bom, Deus quer isso. Deus não quer a gente andando conforme o curso desse mundo, metanoia, mudança de mente, né? A gente recebe... até acho que nem falei aqui, mas eu notei, não sei porque eu falei, acho que pulei. Mas ele fala dessa coisa de querer dar brinquedo pra criança que tem cartão de crédito. Aquelas maquininhas aqui. Faz comprinha, já ensinando lá, aí põe um Mastercard. Ele conta o caso da Mattel, que tinha uma maquininha uma máquina registradora da Barbie, que tinha um cartãozinho do Mastercard. Mastercard não, era... esqueci. De uma das bandeiras. Tiraram do ar, porque fizeram pressão, porque é já para viciar a criança a usar o plástico, a se endividar. Então a gente tá conversando aqui sobre um sistema mundano, um sistema do mundo, o que é? Nos escravizar. Jesus pagou um preço muito caro. E nós somos livres, Jesus já nos libertou. Então se a gente... E aí, também uma pessoa falou para mim isso hoje. Mas aí eu fico me culpando. Porque eu não fiz isso há 5 anos atrás. O que ficou para trás ficou. A gente tem que olhar daqui para frente. E Deus é um Deus de restituição. Não sei se é em Joel, acho que é em Joel, né? Que ele fala que ele restitui os anos perdidos. Então, olha daqui pra frente que Deus faz, tá? A Bia falou, a gente compra por hábito também. A gente compra, a gente come por hábito. Aí quando vê a consciência do livro verde, agora eu estou mais com a glória a Deus. Nesse vídeo que eu assisti, ela falou isso, a moça, né? Ela fazendo essa pesquisa, falando assim que as americanas, nessa fase aí dos baby boomers, 1950, elas não tinham snacks. Então elas comiam de manhã ovo com a manteiga, almoçavam e jantavam. E hoje, o Doritos, aí ela faz até uma comparação, o Doritos foi lançado depois. Esse negócio de a gente ficar comendo, gente, tudo isso alimenta a carne. Serve pra mim, tá bom? Porque eu tô estudando sobre isso também. Serve pra mim. A gente tem que alimentar a nossa carne, a gente tem que alimentar o nosso espírito, a gente tem que criar esses guarda-reios na nossa vida, porque isso é proteção. Deus quer nos proteger através da palavra, ele dá sabedoria pra gente. Então quando ele fala lá, quem empresta dinheiro se torna escravo de quem empresta, isso é um guarda-reio. Falando o quê? Não empreste dinheiro. Não empreste dinheiro. Quando fala pra não ser fiador de ninguém. É tudo guarda-reio, vocês percebem? E aí eu falei dos versículos, né? Aqui a gente não teve mais versículo, mas na aula 1 da semana passada tinha versículo. É guarda-reio. É guarda-reio, por exemplo, comer. Põe uma faca na tua garganta se é homem glutão. É um guarda-reio. Então eu vou comer quando? Quando eu fome física, não emocional. Vocês percebem? E às vezes a gente tem o quê? Uma fome emocional de gastar.
Ah, não tenho roupa. Vai estudar. Usa o tempo, então, para aprender, para melhorar, para aprimorar, para o que combina comigo, que cor combina comigo. Eu peguei todas as minhas camisetas no sábado. Fui arrumar uma parte do meu guarda-roupa, não tudo, uma parte. Aí peguei e separei todas as minhas camisetas. É muito fácil para mim, porque eu aprendi. Então, minhas camisetas são brancas, azuis, listradas e azul claro e azul escuro só. Ai, tem pink? Não combina comigo. Laranja até tem uma camisa que é. Mas as camisetas eu tenho só dessas cores. Tem uma verde. Eu amo verde também. Então eu vou nas lojas, não fico lá. Uma listradinha ali, achei legal. Porque é difícil achar. Então quando eu acho uma que combina com o meu tipo de corpo, não é qualquer tipo de roupa que combina com o teu corpo. Por exemplo, eu descobri que eu, do método Kibe, e tudo IA que me ajudou, tá? Eu fui falando, ela foi me ajudando. No método Kibe, eu sou natural. Vocês podem ver, meu cabelo, ó, ele fica muito melhor solto, assim, ó. Meio selvagem, meio doidona, assim. Então, porque eu sou natural. Meu tipo de corpo é natural. Então, nada apertando, nada segurando minha cintura. Tudo fluido, tecido fluido, babadinho. Eu sempre odiei babado, gente. Sempre odiei babá. Porque isso já tava dentro de mim. Mas eu já comprei roupa com babado? Acho que não. Eu nunca gostei, então nunca comprei. Sim, mas já comprei coisa que me apertava a cintura. Hoje eu já sei. Vocês entendem? Então a gente tem que usar o nosso tempo com sabedoria. Né? Até pra gente educar nossos filhos. Pra eles não ficarem, tudo que é modinha, não é, não. Eu vou comprar aquilo que me serve, que é bom, que vai durar. Sendo um mordomo daquilo que Deus fez na minha vida, me sustentando, me dando alimento, me dando um teto, me dando roupa, me dando estudo. Certo? Tá bom? Então é isso. Mais alguma coisa? Senão a gente vai encerrar. Vai lá pro YouTube, tá? Lembrando, porque agora eu vou ter que falar do meu currículo também, né, gente? Quem usa meu currículo, está saindo linguagem clássica 7, vocês são um currículo completo de morfologia, análise sintática com análise de diagramação, as crianças estão usando. Hoje mesmo tem uma amiga minha que o menino dela é bem agitado, tá usando, tá tirando de letra, então não tem desculpa, tá? Para não ensinar análise sintática nem morfologia para as crianças, tá certo? E até para vocês também aprenderem, linguagem extremamente importante. Tá bom? Bom, então é isso. Então fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. E tá indo lá pro YouTube, se vocês sabem de alguém que precisa ouvir as coisas, encaminhe, tá bom? Então é isso. Beijão, bom descanso. Até a próxima.